Ministro, eu tenho que concordar com o senhor que houve um trabalho muito grande de restabelecer essas relações. Eu acho que com o Supremo, com os estados e municípios, eu vejo que houve um distensionamento de uma maneira genérica, acho que a gente pode falar isso sem susto. Agora, no Congresso, realmente, o governo conseguiu passar as pautas econômicas que eram essenciais para criar uma situação melhor para os próximos anos e poder ter essa colheita a qual o senhor está se referindo, mas foi à custa de muita concessão de ministérios, entrega da Caixa. Então, não foi fácil e teve um custo. Agora, para o próximo ano, as medidas que o governo tentar aprovar, não sobra mais muito o que entregar, me parece, né? A gente está vendo agora essa discussão da desoneração da folha, que é essencial para manter o programa econômico desenhado pelo ministro Haddad. Então, eu queria saber como o senhor vê o próximo ano nesse sentido. Como vai ser possível aprovar medidas se não tem mais muito o que entregar na esplanada? Então, acho que vai ser um ano muito complicado, né? Até a desoneração da folha está enfrentando uma negociação bastante delicada. Olha, Heloísa, o que você está chamando de entrega, eu estou chamando de ampliação da composição. E foi isso que aconteceu, de fato. Assim, nós começamos o governo com a certa composição do governo e com partidos que tinham feito campanha para o Bolsonaro, que algumas das suas lideranças tinham feito campanha para o governo anterior, e que não tinha, no começo de governo, condições de estar fazendo parte do governo, não, naquele momento não queria, mas desde o começo a gente já abriu o diálogo da agenda, né? Então, vocês não vêm para o governo agora, né? Não querem, não têm interesse, mas a gente pode construir uma agenda comum sobre vários temas. E num certo momento, mais ou menos 6 meses do governo, e é interessante, alguns dessas lideranças, eles falavam assim, não, a gente precisa de pelo menos uns 6 meses aí, né, de ver para onde vocês vão, como é que vai ser o diálogo, como é que vai ser a construção, e a gente volta a conversar. E nesse período teve um retorno da conversa e, de fato, teve uma ampliação que fez com que o governo tivesse mais forte, do ponto de vista da relação, inclusive com o Congresso. E aconteceu uma coisa no primeiro ano que até me surpreendeu, viu, Luiz? Aquelas coisas que você vai no dia a dia, depois quando você mede e faz uma avaliação, depois de um certo período, você se surpreende. Primeiro ano do governo do presidente Lula foi a maior taxa de aprovação de projetos de iniciativa do governo da história da redemocratização. Nós tivemos a aprovação de 38% dos projetos de iniciativa do governo foram aprovados no primeiro ano do governo do presidente Lula. A taxa mais alta anterior tinha sido no primeiro ano do governo do presidente Lula, em 2003, tinha sido 31%. Então, o que é uma ampliação, é você, do jogo da democracia, das democracias do mundo, você buscar construir maiorias dentro do Congresso, na sociedade, trazendo esses atores políticos para o governo. Inclusive, às vezes, nesse sentido, teve reformulação, e eu acho que tanto os 3 ministros que entraram, quanto o novo presidente da Caixa, têm feito um trabalho muito positivo de manutenção do programa de governo, porque às vezes num time você troca os jogadores, você não pode mudar a tática e a estratégia, isso está sendo mantido, entra gente com mais força, com maior capacidade de diálogo com o Congresso, atrair alguns setores, mas a estratégia está mantida. Eu acho que nós vamos retomar... Posso acrescentar só? Pode, lógico, fala. Não, eu queria só acrescentar um ponto, porque o senhor falou das emendas, e claro, essa é a lei, né? Esse é o volume que será distribuído pelos deputados, mas a gente viu o Ministério da Saúde, por exemplo, no fim do ano, criar um processo para a liberação dessas emendas que passa por uma comissão tripartite, que ela vai determinar, ok, o deputado quer essa verba, ela faz parte do nosso programa, ela será analisada de uma maneira bastante técnica. Esse não seria um modelo a ser adotado nos ministérios para evitar problemas, como a gente viu no passado? O orçamento agora não é secreto, mas nada garante que a verba vá justamente para os programas mais necessários. Esse é um exemplo. Aliás, Heloísa, o Ministério da Saúde fez isso desde o começo do ano. Tem uma matéria mentirosa da Folha de São Paulo que diz que foi feito no final do ano, lá no dia 19 de dezembro, o Ministério mudou. Desde o começo do ano, o Ministério estabeleceu como regra que o projeto vinha, mas ele tem que ser aprovado pela Comissão Bipartite do SUS, que é uma relação dos secretários estaduais e municipais, a chamada CIB, desde o começo do ano, em maio. O que o Ministério fez no final do ano, Luísa, em 19 de dezembro,
foi, como já estava na reta final, e se tinha 4 bilhões de reais novos do recurso do SUS, que foram recursos adicionados no final do ano, exatamente por causa da aprovação do marco fiscal, ele acabou com o teto de gastos de vez, né, quando sanciona o marco fiscal, então você criou um recurso adicional para o Ministério no final do ano, então o Ministério precisava investir isso rápido, então o Ministério criou uma forma para você facilitar o repasse para o Estado, para o município, a adesão das propostas, condicionando essa comissão ao primeiro pagamento. Então, você podia empenhar, tanto é que empenhou no final do ano, e o primeiro pagamento, agora no começo do ano, precisa ter essa comissão. Mas desde o começo do ano, o Ministério já exigia em maio essa comissão, como você citou. Isso o Ministério da Saúde fez, o Ministério do Desenvolvimento Social fez isso também. Então, você está mudando isso exatamente nessa linha de tentar fazer com que esse volume de recursos de emendas, que são importantes. O parlamentar muitas vezes tem uma visão, como eu falei, que é uma visão da realidade local que o técnico de Brasília não tem, que a planilha não mostra, né? Que a planilha ali de Excel não mostra. Às vezes o parlamentar conhece aquela realidade, então é importante ele poder ajudar a direcionar esse recurso dentro de parâmetros técnicos, como você falou, dentro de programas prioritários, por isso se for de trazer os recursos para o PAC, que eu acho que tem uma oportunidade grande, os parlamentares vão poder optar aí até março, abril, se o seu volume de emendas possam reforçar unidades básicas de saúde que estão sendo construídas, escolas, o programa Caminho da Escola, que compra ônibus, transporte escolar, isso ajuda de um lado a educação e ajuda a economia, porque quase 40% hoje, Eduardo, da compra, da produção de ônibus no Brasil é feito pelo programa Caminho da Escola, ou seja, hoje pode chegar a quase metade da demanda para a compra da frota de ônibus no nosso país, produzida no país, com produção nacional, é através desse programa. Então, tem essa combinação de ajudar a atender um direito social e também estimular a economia com os investimentos, tudo. Então, o caminho é esse, é de construir que esse recurso que existe, é uma realidade, está na Constituição, que ele seja cada vez mais bem utilizado, tenha um uso efetivo, para que a gente precisa muito desse recurso, tanto para garantir direitos sociais, quanto para estimular a economia.